Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos ver as capitanias hereditárias, página 94. Bote aí, 94. Muito bem. Entre 1534 a 1536, o governo português decidiu dividir o território colonial em 15 imensas faixas de terra, a que deu o nome de capitanias hereditárias. Bem aqui no livro de vocês, nesse cantinho, vem explicando o que são capitanias hereditárias. Unidades administrativas cujas terras continuavam pertencendo a Portugal. Essas terras eram aqui, mas pertenciam a Portugal. Muito bem, a essas 15 faixas de terra, que ele deu o nome de capitanias hereditárias, ele entregou a 12 homens influentes, a quem ele deu o nome de donatários, capitães donatários. Então, vamos entender o que eram os donatários. Bem, aqui eu fiz uma colinha. Título que na organização colonial portuguesa era dado à pessoa a quem era concedida a donataria de um determinado território. Então, essas pessoas aqui, os donatários, é que tomavam conta dessas 15 faixas de terra. Tia, mas eu não estou entendendo. Se são 15 faixas de terra, não eram para ser 15 donatários? Sim. Só que tinham territórios que eram muito pequenininhos. Então, os que eram muito pequenininhos, um donatário tomava conta de 2. Aqui, vocês têm um mapinha. Vem aqui, vou aproximar. Esse mapinha aqui vem mostrando todas as 15 faixas de terra. Vocês vão ver que tem uns que tem um nome repetido, porque elas eram tão pequenininhas que ficaram juntinhas. Começando lá de baixo, tinha Santana, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente 1 e 2, São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, vai subindo. Ilhéus, Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande do Norte 1 e 2, Ceará, Piauí, Maranhão 1 e 2. Então, assim, os que tinham esse 1 e 2 juntavam, formavam uma só capitania, certo? Muito bem. Os donatários, eles tinham deveres e também tinham direitos. Bem aqui, tinham os deveres e os direitos donatários. Eles eram administradores das capitanias. Então, cada um tinha que ter o seu dever, o que é que ele tinha que fazer. Vamos ver. Os deveres dos donatários eram desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar na sua capitania, expandir a fé cristã, ou seja, ele tinha que colocar mais gente na fé cristã, e cuidar da defesa da capitania. E naquela época, vocês sabem, por conta dos nossos conteúdos anteriores, estavam sendo invadidos os nossos territórios pelos franceses que queriam a cana-de-açúcar e também o pau-brasil. Mas os donatários também tinham direitos. Quais eram os direitos dele? Cobrar impostos em rios e portos. Tudo que fosse chegando, eles tinham o direito de cobrar o imposto para eles. Tirar para si parte do lucro do negócio do pau-brasil. O pau-brasil ainda estava sendo muito comercializado. Então, eles poderiam tirar para si uma parte desse lucro. E conceder cismarias. Que eram cismarias? Grandes lotes de terra concedidos aos colonos. Então, eles poderiam conceder lotes de terra aos colonos, mas as terras das sesmarias só eram concedidas aos colonos que tivessem condições de produzir riqueza e dar lucro a Portugal. Quem não tinha condição não ganhava o seu pedacinho de terra. E o próprio donatário, ele tinha direito a uma grande sesmaria para ali fazer o seu plantio. Infelizmente, poucas dessas 15 faixas de terras que eram as capitanias conseguiram prosperar. Somente 3 conseguiram prosperar bastante. As outras não deram certo. Por que não deram certo? Porque elas fracassaram devido à falta de recurso de alguns donatários. A grande extensão que era a capitania a ser administrada. E a resistência dos indígenas com a ocupação das terras. Então, por ser tinha capitania que era muito grande, o donatário não tinha como fazer a defesa desse território. Acabava sendo invadido pelos franceses. E a resistência dos indígenas em não trabalhar. Eles se rebelavam. Como a gente já viu, os indígenas eles não aceitavam trabalhar como escravos, de jeito nenhum. Então, essas capitanias acabaram fracassando. As 3 que conseguiram prosperar bastante foram Pernambuco, Bahia e São Vicente. E elas conseguiram prosperar justamente por conta do sucesso
da cana-de-açúcar que estava sendo exportada para alguns lugares da Europa que não tinha esse produto. Então, essas três, Pernambuco, Bahia e São Vicente, foram as que conseguiram prosperar bastante. As outras não se deram bem. Diante do fracasso das capitanias, da maioria das capitanias, o rei português decidiu aumentar o seu controle sobre o Brasil. Para isso, criou em 1548 o governo geral. Nós tivemos no nosso Brasil 3 governadores gerais. Aqui no nosso livro, na página 95, cita somente um deles, o Tomé de Souza. Mas nós tivemos 3. Olha aqui a plaquinha. Nós tivemos o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Certo? O Tomé de Souza, ele governou entre 1549 a 53, perdão. O Duarte da Costa veio de 1553 a 1548 e o Mendes Sá de 1558 a 1572. O nosso livro fala só do Tomé de Souza, mas foram esses 3. Então, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ele chegou à Bahia e ele trouxe padres, jesuítas e trabalhadores. Que trabalhadores eram esses? Pedreiros, carpinteiros e telheiros. Tinha um pedreiro, eu sei o que é. Trabalha para fazer casas com tijolos, barro, essas coisas. Carpinteiro eu também sei. Trabalha com madeira, fazendo móveis, fazendo telhado e tudo. E os telheiros? Os telheiros faziam as telhas, certo? Naquela época, o nosso Brasil, quando começou a colonização, as casinhas eram feitas de pau a pique. O que era pau a pique? São casinhas, se vocês já andaram pelo interior, vocês já devem ter visto aquelas casinhas mais humildes, que tem umas madeirinhas e barro, não tem tijolo. Muito bem. Ali eram casinhas de pau a pique. Depois, com a modernização, foi vindo coisas melhores e precisou desses trabalhadores para fazer casas melhores para as pessoas morarem, né? Então, as primeiras casinhas que eram feitas aqui eram nesse estilo mais simples. Depois, foi fazendo casas com mais, digamos assim, melhorias. Muito bem. Então, o Tomé de Souza, ele tinha o trabalho de fazer o trabalho dele de expulsar os franceses, fazer com que os indígenas se voltassem mais para trabalhar dentro da capitania, mas isso não aconteceu. Já o Duarte da Costa, certo? Ele trabalhou no combate aos indígenas diariamente, contra a rebeldia dos indígenas, digamos assim. E já o Mendes Sá, ele trabalhou mais no sentido de expulsar os invasores franceses. Isso acabou com o tempo, com esse governo geral, como a gente vai ver daqui para frente, o que foi que o nosso rei de Portugal inventou para que esse trabalho de expulsão dos franceses continuasse e o Brasil continuasse a ficar sob o domínio português, certo? Aqui nós temos um painel de azulejos representando a chegada do Tomé de Souza à Bahia. Bonito, né? Isso é um azulejo bem antigo, certo? Vocês vão fazer, sobre esse assunto das capitanias hereditárias, vão fazer a página 96 e a 97, também falando nessa página sobre as grandes navegações que nós já estudamos. Na página 98, vocês vão ler um texto sobre, com um pouco sobre as grandes navegações daquele tempo, como era a viagem deles, que vocês lembram que eles não gostavam muito de fazer as grandes travessias nos oceanos, que eles tinham medo, né? Eles acreditavam nos monstros. Lembra que a tia falou? Então, assim, esse textinho é bem interessante. Chama-se Viagem à Terra do Brasil, escrita por um francês chamado Jean de Lery. Lery, chique, né? Pois é, vocês vão ler esse textinho, vão entender esse textinho, vão fazer a interpretação dele na página 99, ó. Aqui, vocês vão responder sobre esse texto. Então,
A nossa aula de hoje foi sobre as capitanias hereditárias. Logicamente, vocês vão ter que voltar ao mapa da página 94 para ler de novo o nome das capitanias e fazer a atividade proposta lá na plataforma, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!